Muito boa tarde, meus nobres companheiros. Estamos retornando às nossas atividades, que são assuntos que giram em torno da doutrina espírita e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, rogamos ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima que ela nos conceda a sua bênção, nos dando a força, a coragem para continuarmos a nossa caminhada neste planeta, buscando cumprir aquilo que a lei eterna determina para cada um de nós. Sejam felizes e que esses ensinamentos que hoje iniciamos realmente possa levar a cada um de vocês a luz do conhecimento, que é isso que cada um que se encontra neste planeta necessita. Temos um assunto hoje que eu tenho certeza que muitos irmãos irão concordar, mas ele é mais dirigido aos companheiros que dirigem casa espírita, são responsáveis pelos trabalhos de uma casa espírita. Numa casa espírita, eu aprecio todas as atividades que ela desenvolve para beneficiar as pessoas que lá vão. Nessas atividades como o passe, o tratamento espiritual, a água magnetizada, os grupos de estudo como o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, a doutrinação em reunião mediúnica, sem falar no atendimento às crianças e aos jovens. Existe uma que eu tenho verdadeira adoração por ela, porque ela é a alma de uma casa espírita. E se não exagero muito, essa atividade é a mais importante, pelas razões que relaciono a seguir. Porque o que nós estamos notando é a pouca importância que estão dando a uma tarefa tão nobre como esta, a palestra espírita. A pouca importância que os centros espíritas estão dando à palestra espírita. E vou repetir o que eu falei lá em cima. É possível que ela seja a mais importante tarefa de uma casa espírita. Intitulei esse nosso pequenino artigo de só mais 30 minutos. Só mais 30 minutos. Ao dirigir-me aos companheiros de doutrina, quero lembrar-lhes que não sou jornalista. Escrevi 2 livros espíritas, um já está publicado, mas mesmo assim não me considero escritor. Nunca escrevi artigos para jornais, revistas. Portanto, eu peço a compreensão de todos de me relevarem algum erro.
O objetivo deste trabalho é alimentar a esperança que algum companheiro que tome conhecimento dele possa ser tocado e despertada a sua consciência, se unir à nossa ideia e lutar por ela. Uma coisa que vem nos preocupando muito há bastante tempo é vermos nas casas espíritas, de um modo geral, a atenção que se dá à principal atividade da casa, que é a palestra espírita. É de lamentar. A palestra é o cartão de visita de uma casa espírita. É na palestra que se tem a grande oportunidade de se divulgar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos do Consolador prometido. É na palestra que se tem a oportunidade valiosa de tocar corações, de despertar, mexer com sentimentos, emoções. É na palestra que muitas vezes, com a energia transmitida pelo palestrante, se consegue fazer com que pessoas resolvam mudar de vida. Às vezes, uma palavra basta para mudar o rumo de uma vida. A palestra espírita é muito mais importante numa casa espírita do que uma reunião mediúnica ou do que uma sessão de passe, do que qualquer outra atividade que se realize no templo espírita. Os espíritos sofredores que são levados a se manifestarem numa reunião mediúnica são irmãos que não tiveram ou não quiseram, quando encarnados, a oportunidade de estudar, de aprender e praticar os ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora são levados às reuniões mediúnicas para receberem orientações sobre arrependimento, perdão, vingança, livre-arbítrio, esperança, apego à matéria, sofrimento, enfim, da sua condição de filhos de Deus e da destinação estabelecida pelo próprio Pai em relação a cada um dos seus filhos. Invertamos a situação. Dediquemos mais tempo nas palestras espíritas hoje. Procuremos mudar vidas hoje e amanhã talvez diminua ou acabe o atendimento em reuniões mediúnicas. Interessante é que muitas pessoas não entenderam isso. Por que pessoas buscam o passe e a água fluidificada, magnetizada nos centros espíritas? Porque não sabem que a prece, a prática no bem, a mudança no teor dos seus pensamentos podem perfeitamente substituir a fluidoterapia. Eles não sabem que não existem doenças, mas
doentes. A fluidoterapia é paliativo. Enquanto a pessoa não procurar mudar de vida, vai tomar passe a vida toda e não vai resolver nada. Todo mundo sabe que existem pessoas que tomam passes sem saberem absolutamente nada a respeito deles. Como infelizmente existem passistas que transmitem passes sem saberem o que estão fazendo. Existem centros espíritas que promovem e investem em reuniões de tratamento espiritual, muitos chamam de cirurgias espirituais, para impressionar melhor, e tudo isso porque querem ver a casa cheia. Porque o povão gosta mesmo é de fenômeno, sem se preocuparem se estão realmente beneficiando as pessoas ou não. Porque as pessoas continuam enchendo os centros em busca de passes de água fluidificada, magnetizada, de reunião mediúnica, e continuam doentes? Porque não buscam o conhecimento através das palestras, que são incentivos para o estudo. Porque a medicina, com todo esse avanço conquistado, não consegue acabar com as doenças, porque atuam no efeito e não na causa. Pois a maioria dos médicos não sabem que a maioria das doenças são oriundas do espírito. O mesmo equívoco estão cometendo os centros espíritas, atuando e investindo nos efeitos e não na causa. E neste caso é muito pior, porque os dirigentes sabem ou deveriam saber que não existem doenças, mas doentes, o espírito. E o doente espiritual não precisa de outro remédio que não seja o conhecimento. O grande mestre já dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não houver a preocupação de os centros espíritas investirem num trabalho que vise realmente mudar a vida das pessoas, o centro espírita falhará nos seus objetivos. Vale lembrar aqui a definição que se dá de centro espírita. A função primordial de um centro espírita é a de operar a propagação da doutrina espírita para a renovação dos homens, integrando-os nos grupos familiares, com vistas ao progresso moral e espiritual da sociedade. Está registrado no programa número 1, roteiro 09, do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, publicação da Federação Espírita Brasileira. A maioria dos centros espíritas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu me encontro, dedicam 30 minutos para a palestra nas suas reuniões semanais.
E é aqui o foco do problema que estamos abordando. E quando vamos falar que esse tempo é insuficiente para se desenvolver um tema sem correr, as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Uns dizem é que as pessoas moram longe e é perigoso tomar ônibus tarde da noite. Outras alegam é que muitas vezes as pessoas, quando vêm ao centro à noite, estão vindo cansadas do trabalho. Outros colocam que é preciso colocar primeiro o coral para cantar, etc, etc, etc. Desculpas esfarrapadas. A verdade é que muitos irmãos que vão ao centro espírita, tendo isso como se fosse uma obrigação, não estão conscientes ainda do valor do trabalho. Outros ficam impacientes, não vendo a hora de acabar para saírem de lá e irem só Deus sabe para onde. E, infelizmente, temos que admitir que esse estado de coisas, a culpa é da diretoria da casa. Outra desculpa é dizerem que uma palestra de 1 hora cansa as pessoas. É conversa fiada. Alguém se cansa de ouvir 2 horas de palestra do Divaldo, do Raul Teixeira, ou de tantos outros companheiros exímios palestrantes? Duvido. E isso por quê? Porque são pessoas preparadas, que têm bagagem, que sabem buscar no Evangelho e na doutrina o material necessário para tocar corações numa palestra. Então, que os palestrantes estudem, adquiram conhecimento, aprendam a cativar as pessoas, e eu garanto que as pessoas nem notarão o tempo passar. Para quem tem conhecimento e sabe transmitir, 1 hora é pouco e não cansa ninguém. Isso sem falar que muitos irmãos não reclamam de passar 1, 2 horas na frente de uma televisão, de um computador, às vezes, quase a noite toda numa festa, horas e horas no WhatsApp, etc. Mas são mestres em reclamar e se cansar quando tem que passar 1h30 numa casa espírita. Uma pessoa dessa pode ter saúde física e espiritual? Eu duvido. Aí tem que viver nos centros em busca do alívio através do passe, da água fluidificada, magnetizada, do tratamento espiritual, etc. Mas estudar, adquirir conhecimento, não tem tempo e cansa. A palestra espírita, ela engloba 2 finalidades: transmissão do conhecimento e acender a chama dos sentimentos nos corações, tanto de encarnados quanto de desencarnados. O homem tem à sua disposição 24 horas por dia. Na semana, ele tem 24 horas vezes 7 dias, dá 168 horas semana. No mês, ele tem 168 horas vezes 4 semanas, dá 672 horas mês.
No ano, ele tem 672 horas, vezes 12 meses, dá 8.064 horas ano. Se a pessoa frequentar o centro 2 vezes por semana, com o tempo de 1h30, ela vai ter 3 horas por semana. 3 horas vezes 4 dá 12 horas por mês. 12 horas por mês vezes 12 meses dá 144 horas ano. Então vejamos, ele tem 8.064 horas ano, mas só dedica 144 por ano para alimentar o espírito do conhecimento no centro espírita. E ainda dizem que não tem tempo. Que isso possa chegar ao conhecimento dos dirigentes das casas espíritas, com a finalidade de que eles analisem profundamente este assunto e mudem essa programação, dedicando 1 hora para as palestras espíritas e o tempo restante ao passe ou outra atividade. Será mais ou menos 1h30 o tempo que as pessoas ficarão na casa espírita. E isso, tenho absoluta certeza, não prejudicará ninguém. As pessoas têm que se adaptarem à programação da casa e não o centro se adaptar às condições das pessoas. Que estamos pleiteando 1 hora de palestra para que se possa transmitir os conhecimentos desta doutrina fantástica dos espíritos. Alguns dirigentes de centros espíritas dizem que palestra de 1 hora é feita geralmente em datas comemorativas, solenidades do centro espírita, e citam, para justificar isso, a publicação da Federação Espírita Brasileira, Orientação ao Centro Espírita. Mas é exatamente nesse livro, sob o título Reunião Comemorativa, na página 65, que está estabelecido o tempo de 1h40 no máximo. Já na página 25 da mesma obra, sob o título Reunião de Divulgação Doutrinária, leia-se palestra, está estabelecido o tempo de 60 minutos. Então, não se justifica os centros espíritas realizarem palestras de 30 minutos. Se é para seguir orientação da FEB, não estão seguindo. O que se dá para notar, infelizmente, é um certo comodismo de dirigentes e trabalhadores espíritas que querem realizar o trabalho o mais rápido possível, ou seja, se desincumbirem da tarefa o mais rápido possível, sem sentirem a felicidade de saborear a beleza dentro da casa espírita. Quando uma casa espírita abre as suas portas para realizar uma tarefa nos seus dias de trabalho, é uma solenidade, é uma festa, é um banquete espiritual. É assim que deve ser visto e sentido por todos aqueles que lá vão. É assim que deve ser vivenciado este momento tão sublime dentro de uma casa espírita. E não chega lá indispostos. Ouvem muitas vezes, com má vontade, 30 minutos de evangelho, e sem falar que muitas vezes
é aquele feijão com arroz que não muda nunca. Tomam o passe, a água fluidificada e vão embora, só Deus sabe para onde, pois para muitos ou alguns a noite promete. Assim fica difícil de se mudar o ser humano e muitos ainda se acham no direito de abrir a boca para dizer: vou ao centro espírita, ouço palestras, faço preces, tomo passe, bebo a água fluidificada, coloco o nome para a vibração e a minha vida não muda. Claro, é que falta uma coisa muito séria que as pessoas deveriam saber. O importante não é fazer, mas saber por que está fazendo. Mais importante do que amar a Deus é saber por que o ama. Esse saber significa conhecer, e o conhecimento só se adquire com estudo, com aquisição de informações. E uma das fontes de informação no centro espírita é a palestra. Desculpa. Para aqueles que desejam ser palestrantes, ou mesmo os que já o são, não deixem de estudar, aprender cada vez mais. Aprimorem-se na busca do conhecimento, na pesquisa, para que na hora de falar aos seus ouvintes, o façam com segurança, sem improvisos, não se esquecendo nunca de que existe plateia do lado de cá como do lado de lá. O bom palestrante cativa as pessoas que vão ouvi-lo, e essas pessoas sempre voltarão, porque estão recebendo aquilo que realmente alimenta os seus espíritos. Assim procedendo, estaremos seguindo a orientação do inesquecível Mestre Jesus, quando disse: brilhe a vossa luz. Apelo à sensibilidade e compreensão dos responsáveis por essa tarefa tão nobre que é a palestra nas casas espíritas, que ampliem por mais 30 minutos esse tempo de divulgação da Boa Nova e dessa doutrina tão querida dos espíritos que Jesus nos presenteou. Temos a certeza de que os nossos irmãos encarnados e desencarnados, sedentos de luz, da luz do conhecimento, que destruirá as trevas da ignorância, haverão de entoar um hino de agradecimento pela bênção que todos nós estaremos recebendo. O nosso desejo sincero é a paz do Mestre Jesus e de Nossa Mãe Santíssima no coração de todos. Uma prece desse espírito valoroso e querido, conhecido no meio espírita, que tanto bem fez e continua fazendo, que se dedicou tanto à divulgação dessa doutrina quando foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que é um exemplo de humildade até hoje para todos nós. Fechamos este nosso contato de hoje
com a prece desse querido e venerável Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Salve Maria, Mãe gloriosa de toda a humanidade. Título conquistado com o esmeril da dor, da renúncia e da abnegação. Título que nos estimula nos caminhos do mundo, para que sigamos os passos de teu divino Filho em busca da luz maior. Fazei tudo o que ele vos disser. Assim falaste e, numa estupenda oportunidade, a água transformou-se em vinho. Hoje, Mãe e Senhora, ainda ouvimos tua voz a nos dizer: fazei tudo o que ele vos disser, e o mal se transformará em bem, a noite em dia esplêndido, a treva em luz. Fazei tudo que ele vos disser. Aprendei com ele, seguindo-lhe as instruções com atenção, e tereis conseguido o prêmio retumbante da vida imortal na felicidade morredoura. Senhora nossa, sabemos que estrelas divinas de compaixão brilham no mundo dos homens, que o catre mais humilde recebe tua visita de luz e teu coração maternal se debruça sobre o mundo torturado, providenciando alívio, paz, harmonia para todo sofrimento. Saudando-te, ó Mater dolorosa, suplicamos-te a bênção radiosa de teu amor para os corações maternos que lutam pelo aprimoramento dos filhos que os céus lhes enviam. Abençoa, Mãe Santíssima, os caminhos maternos, que a tua energia, força e coragem sejam para com todas as mães, porquanto no altar sublime da maternidade, o mundo se renova, cresce e se abrilhanta. Sol divino, estrela das manhãs coroadas de esplendor, estende tuas mãos e santifica e conforta aquelas que choram no vale da amargura da prova cruciante. Alenta, Senhora, aquelas que desertaram dos deveres sagrados da maternidade, para que se voltem para a verdade eterna. Sustém em teus braços as criancinhas desvalidas, sem o calor materno, para que cresçam e progridam sempre. Sobretudo, Senhora, abençoa as mãos infatigáveis que alentam os filhos de outras mães, inundando a casa terrestre de esperança e fé. Senhora de luz, doce Virgem, a prece do último de teus servos, invocando as bênçãos sublimes para toda a humanidade, envolve, por certo, o louvor dos nossos corações ao teu coração excelso, estrela divina no esplendor dos céus. Graças te rendemos, ó querida Rainha, graças pelo teu amor que nos acalenta nas noites dos milênios, conduzindo-nos ao reino de teu amado Filho. Bezerra de Menezes. Assim sendo, nobres irmãos, que essa Mãe querida estenda sua mão sagrada em direção ao lar de cada um de vocês. Toque os seus corações. Toque o coração daqueles que estão acamados,
Protejam seus familiares, seus filhos, aonde eles estiverem, transmitindo a cada um a certeza de que nesse universo reina um Pai que nos ama. Que nosso Senhor Jesus Cristo é esse sol a iluminar a nossa caminhada em busca da nossa felicidade. E que Nossa Senhora, essa rainha querida da nossa vida, vela por cada um de nós. E cada ação boa que se cometa aqui na terra é uma alegria para o coração da nossa querida rainha. Sejam felizes e não esqueçam jamais: nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Muita paz, muita luz, que nosso Senhor Jesus Cristo vos ilumine com a bênção do coração de Nossa Senhora. Graças a Deus. Que assim seja.